Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Bem-vindos a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos com conversas informais, onde teremos a oportunidade de conhecer projetos, ideias e profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos Dançarte. Esta edição é dedicada ao projeto A Um Passo, programa de residências que visa enriquecer a programação em dança no concelho de Palmela e contribuir para a afirmação de artistas e projetos artísticos emergentes através da sua capacitação financeira, logística, técnica e apoio à produção. Incentivar, impulsionar e acarinhar são palavras que orientam o programa, que defende criar condições propícias à criação artística como objetivo principal. Devido ao teor do projeto, impõe-se como lugar ideal para experimentar, para ensaiar ideias e abordagens, quer na área das acessibilidades, quer na implementação de estratégias de mediação entre os artistas e a comunidade. Ensaios abertos, visitas ao teatro, a visita tátil aos bastidores, conversas sobre o projeto artístico e dois passos de conversa são algumas das ações a implementar. O projeto é realizado em parceria com a Câmara Municipal de Palmela e conta com o apoio da República Portuguesa DG Artes. A terceira residência ocorre em Palmela, em novembro de 2025, com os criadores José Lobo e João Martins, nossos convidados desta edição. Olá José, olá João, obrigada por terem aceito o convite para partilhar este momento. Muito obrigado nós. Obrigado nós. Então, proponho começarmos pelo início. Caju e Bambu, como é que surgiu esta ideia? Então, João, queres responder? Respondo eu? Podes começar. Pode começar. Então, o Caju e Bambu surgiu quando, isto foi em 2022, que surgiu a ideia, portanto já foi há algum tempo, porque já estamos em 2025, mas surgiu depois de nós termos ido ver uma série de espetáculos no sul do nosso país, no Algarve, que é de onde é o João, e de termos ficado de alguma forma impactados com a falta de público nesses espetáculos. Eram espetáculos para todos, eram espetáculos familiares, não eram propriamente infantis, não eram espetáculos para a infância, não eram espetáculos juvenis, eram espetáculos familiares para todos, e ficámos de alguma forma impactados porque fomos ver 3 espetáculos em períodos diferentes que estavam com muito pouco público, tinham 20 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, em auditórios com muitos lugares, alguns deles 400 lugares. E eram espetáculos belíssimos, do nosso ponto de vista, que fomos ver e gostámos muito de todos os espetáculos que vimos. E tu já me conheces um bocadinho, Sofia. Quando vi, de facto, aqueles espetáculos, partilhei logo com o João que aquilo me tinha feito alguma confusão de existir tão pouco público, e pensei, alguma coisa acho que deveria ser feita. Não é que nós vamos salvar o mundo sozinhos, acho que temos que ser toda a comunidade cultural e artística em conjunto, mas acho que podemos todos nós, nos pequenos gestos artísticos que fazemos, fazer a diferença. Então, o Caju e Bambu surge nesse sentido. Surge, ok, então, se o público não vem até ao teatro, nós deveríamos, se calhar, que tal criarmos alguma coisa que vá até esse público. Que não seja, ou seja, o Caju e Bambu surge um bocadinho com essa emergência de ir até ao público e incentivar desde pequenino os públicos a habituarem-se a isto do que é o teatro, o que é as artes de palco, e depois poderem se dirigir até um equipamento cultural, mas o Caju e Bambu depois cresce e depois também tem a vertente de estar presente num equipamento cultural e trazer também esse público, não só escolar como também familiar, até aos equipamentos culturais e poderem ter uma primeira abordagem. Já estivemos com alguns públicos que fomos o primeiro espetáculo que esse público viu, portanto, já experienciámos esse impacto que tem o Caju e Bambu, este projeto, num público que nunca tenha visto teatro, E o nosso não é só teatro, o nosso é teatro, música e dança, portanto ele engloba aqui várias disciplinas artísticas, e então o Caju e Bambu surge um bocadinho nessa perspectiva. Depois o Caju e Bambu, o nome do projeto, isto foi algo que não surgiu logo
no dia a seguir foi uma coisa que começámos a maturar e todos os dias estávamos a matutar um bocadinho. Então, mas se criássemos este projeto, que nome é que teria? Seria para que tipo de público? Depois percebemos, então vamos à infância, vamos começar desde o princípio, que temas é que queremos abordar, porque depois, para além desta emergência de queremos criar públicos, não é? Partimos para o passo a seguir, que é sobre o que é que queremos abordar com este projeto. Então começámos a pensar que queríamos trazer para cima da mesa temas, problemáticas da sociedade atual, simplificar essas problemáticas e expô-las no projeto para que as crianças e os mais pequeninos pudessem refletir sobre elas. Depois o Cajuí Bambu, o nome surgiu de uma brincadeira de palavras que fomos fazendo, com fonética também, com o que é que soava. Então começámos a perceber que para as crianças, principalmente para os do pré-escolar, os mais pequeninos, para lhes ser mais simples dizer, começámos a brincar com A, com U, com as vogais, até que chegámos ao Caju e Bambu. E então começámos assim, eu escolhi o nome Caju e o João escolheu o nome Bambu. Exatamente, e depois de colocarmos este desafio a nós próprios, começámos a perceber que linguagens é que poderíamos, depois do nosso historial, não é? Eu tinha experiência em teatros de revista, o Zé é mais polivalente nas danças, no teatro e a cantar, e então juntámos esta sinergia para este autodesafio. E que mensagem é que nós podíamos passar para este público que lá está, é o nosso iniciar de um público. E tão especial, não é? É um público muito especial e muito exigente, o público. Exatamente. E que sabemos que estas linguagens são as mais acessíveis aos pequeninos, que constantemente têm vários estímulos e estão em formação. E assim, agarrando na música, no teatro, eles conseguiam assimilar estas mensagens que teriam de ser postas com muito cuidado, porque também temos a preocupação de pedagogicamente abordar temas sem desvirtuar o que realmente podemos dizer, porque é muito perigoso numa idade tão fértil poder assimilar temas como bullying, não é? Algo. E então, ao passarmos em situações que são familiares num contexto seja escolar ou familiar, algo que lhes toque, algo que entra e plantamos, nem que seja uma sementinha durante o espetáculo Cajuí Bambu, coisas que eles possam refletir com a linguagem que eles têm, consoante o desenvolvimento da criança ou do jovem ou até dos adultos. Eles podem retirar algo que lá dentro se calhar não está tão definido e poderem apreciar tanto com as artes, mas também apreciar do contexto social. E que depois podem refletir em casa com a família, em conjunto, não é? Exatamente. E então, desse processo surgiu um primeiro espetáculo, não é? Que se intitulou Cajuí Bambu. Uma Odisseia na Terra. Exatamente. Ia-vos pedir, antes de passarmos ao novo espetáculo, digamos assim, contem-nos uma memória divertida ou uma vivência que tenham tido com esse percurso do primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo, lá está, foi a apresentação destas personagens que têm muita personalidade e têm muito de nós, não é? Acho que no dia-a-dia somos pessoas assim que têm alguma personalidade do Cajuí Bambu. Claro que a sociedade mete-nos em caixas, mas aqui conseguimos se calhar expor a criança que temos dentro de nós e assim passar, e a receptividade das crianças é muito bom, que lá está, somos as rockstars desta faixa etária. Quero tirar uma foto com o Caju e com o Bambu, e começam-nos a reconhecer, e temos até alguns fãs, lá está, que nos querem poder ver mais vezes, não é? É porque o João está a tocar aqui num ponto muito interessante, porque nós não temos estas músicas, o nosso espetáculo é musical e tem músicas originais e letras originais que falam e que abordam os temas que nós tratamos em cada um dos espetáculos. E no que toca aqui no Cajuí Bambu, Uma Odisseia na Terra, que é o nosso primeiro, de facto, indo ao encontro aqui do que o João está a dizer, aconteceu uma situação muito engraçada, que nós estávamos num espetáculo, era um evento até grande, e nós, para todos os efeitos, como não temos estas músicas nas plataformas digitais, não é? Não estão ao alcance do grande público ainda. Pode ser que venham a estar, esperemos que sim.
Mas de repente vimos, e no público estavam umas crianças e uns pais. Nós começámos o espetáculo, começámos Caju e Bambu, anda connosco, Caju e Bambu, e começámos a ver os pais a cantarem as músicas e as letras todas, e as crianças também. E nós, não pode ser, e continuámos o espetáculo, passámos para a música seguinte e continuavam a cantar, e super entusiasmados. E nós, não pode ser, isto não pode ser, como é que eles sabem as letras e como é que eles sabem as músicas? Então percebemos no final, porque esses pais vieram ter connosco aos bastidores depois, que queriam tirar uma fotografia, queriam conviver um pouco connosco, e nós dissemos, claro que sim. Depois disseram, é que os nossos filhos viram-vos, vocês foram até à escola deles, eles viram-vos e então andaram chateados para nós virmos até aqui ver-vos, e então gravaram-vos, uma coisa que não se deveria fazer, na verdade, não é? Mas, pronto, não é para seguir esse exemplo. Não é para seguir esse exemplo, mas gravaram, pronto, e de alguma forma levaram esse registro para casa e começaram, queriam ouvir e repetiram, de tal forma que foram para o concerto com as músicas todas sabidas, todas ensaiadas. Portanto, na verdade, obviamente, não se deveria fazer, mas não deixa de ser uma homenagem e não deixa de ser também uma honra para nós percebermos que tocámos de alguma forma essas pessoas e que essas pessoas depois seguiram-nos, como temos algumas pessoas que nos têm vindo a seguir em alguns espetáculos e pronto, e temos algumas pessoas à espera que este espetáculo novo saia para verem, o que também reforça o nosso enorme sentido de responsabilidade com o espetáculo. E então chegamos aí, portanto, no âmbito do programa de residências da Passo e Compasso que já aqui expusemos, nós desafiámos-vos também a estrear um novo espetáculo em Palmela e que vai estrear no dia 15 de novembro, pelas 16 horas, aqui no Cine Teatro São João, e que se chama Caju e Bambu, a Estrela dos Desejos. Um musical que é original para todas as crianças e para todas as famílias, é de salientar que é cantado ao vivo. E agora, sem desvendar tudo, falem-nos da proposta, um bocadinho, não queremos saber de tudo, só um bocadinho, e também do processo de criação, como é que tem sido. Muito bem, então, João, queres falar? Posso começar? Podes. Não reveles tudo, não reveles, exatamente. Não, na continuidade do outro espetáculo, é uma outra aventura do Caju e Bambu, e a premissa será ir à procura da Estrela dos Desejos. Daí o título Caju e Bambu, a Estrela dos Desejos. E então, aqui nesta aventura, vamos abordar temas que precisam de ser realmente desenvolvidos numa viagem, que se procura algo, essa procura é algo material, não é? Ou seja, aproximando-nos também da época do Natal, é possível ver que tipo de desejos podemos pedir numa sociedade que se revê muito nos bens materiais, porque não abordar temas em que os bens são principalmente as coisas que nos rodeiam, mas no sentido de humanos, valores humanos, valores de partilha, estar com as pessoas, essencialmente perceber quem é que temos ao nosso lado e não que coisas é que vimos a desejar. E então, passando por vários temas, conseguimos velejar através da imaginação com o nosso Caju e Bambu, que numa viagem pelo mundo fora, vai abordando vários temas, várias pessoas, a natureza, e então vai ali beliscando todos estes conceitos misturados com música. Acho que posso dar mais podemos dar mais umas pistas, não é? Aqui para que o público também perceba um bocadinho o que é que poderá vir, porque se no primeiro espetáculo Caju e Bambu, Uma Odisseia na Terra, eles estavam dentro de um sótão mágico, do sótão do Tetravô Galileu, onde eles descobriram uma caixa mágica cheia de objetos estranhos. Aqui, na Estrela dos Desejos, o Caju e Bambu, eles seguem aquela tradição popular de que, quando vêem uma estrela cadente, pensam logo, tenho que pedir um desejo. E então é o que lhes acontece. Eles veem essa estrela cadente, mas eles só não querem pedir o desejo, como também querem ir atrás dessa estrela. Portanto, eles acreditam que essa estrela foi para algum sítio, e foi de facto, e eles vão encontrá-la. Eles querem ir a todo custo à procura. E aquilo que no início
começa por um tipo de desejo que é um desejo mais egoísta, um desejo mais material, acaba por se refletir depois ao longo desta viagem. Eles embarcam, eles para encontrarem essa estrela que foi em direção ao mar, eles acabam por embarcarem no seu barco mágico, eles fazem um barco e vão à procura, ou seja, a força da imaginação deles é tão grande que os leva a viajar no mar e a irem em busca desta estrela. É um espetáculo que aborda os conceitos de a coragem de ser, a confiança, a partilha, a empatia, a responsabilidade de pedir um desejo. Porque quando nós pedimos um desejo, pode ser um desejo para nós, pode ser um desejo para o outro, e então obriga-nos aqui a refletir um bocadinho sobre o que é que eu vou pedir. Se eu só posso pedir um desejo, que desejo é que eu pediria? Pediria para mim? Pediria para outro? Então, leva-nos aqui um bocadinho a pensar sobre isto. Portanto, é aqui um espetáculo que nos convida, depois, dentro desta história, a pensar vários temas que convidamos o público a vir até nós para perceber que temas é que vamos abordar aqui no espetáculo e como é que eles conseguem chegar até esta estrela e se esta estrela, de facto, aparece. Mas não é um espetáculo que seja de Natal. Ele aborda temáticas, porque no Natal nós refletimos valores muito humanos que se deveriam refletir durante todo o ano, e então nós achamos que é uma altura ideal. Exato. Para estrear este espetáculo, e agradecemos desde já à Passos e Compassos, que é uma das grandes culpadas por nós termos espaço para desenvolver esta ideia e para criar este espetáculo, porque sem esta oportunidade seria muito mais difícil de o fazer e, portanto, agradecemos desde já à Passos e Compassos esta oportunidade única para conseguirmos trazer ao de cima este segundo espetáculo do Caju e Bambu, a Estrela dos Desejos, e pronto, e então agora vamos estrear e vamos perceber como é que ele vai funcionar junto do público. Exato. Indo ao encontro do que vocês agora disseram, já percebemos que estas criações têm também uma vertente pedagógica muito vincada. Falem-nos um bocadinho desses valores ou desses temas, sem desvendar tudo mais uma vez, mas portanto, já falámos aqui da importância das coisas que não são materiais, não é? Mas que têm mais a ver com os valores humanos, e procuram um bocadinho também do ser, não é? Da construção da própria pessoa e no caso dos mais novos, que é tão importante nos valores de formação. Mais temas que tínhamos. Sim, lá. Essa questão do ser é muito interessante, porque nós abordamos, por exemplo, uma temática que é a temática das profissões. Mas mais do que as profissões, temos que ter a coragem de ser. E a coragem de sermos quem nós somos de verdade, aceitarmos-nos como somos, não sermos logo desde o início, desde pequenino, castrados a sermos aquilo que somos naturalmente. Porque nós, quando somos pequeninos, não é? Nós não temos... temos referências, que é o pai, a mãe, ou os tios, ou os avós, ou os vizinhos, as pessoas com quem vamos estando... mesmo na escola, no nosso dia-a-dia, vamos vendo, vamos absorvendo e vamos sendo, mas não, há coisas que são intrínsecas, que são nossas, não é? E que os pequeninos também têm. Portanto, aqui o Caju e o Bambu, eles são muito corajosos. Eles não abrem mão de serem aquilo que eles... Em que acreditam e naquilo que eles próprios são, claro. Portanto, eles até têm uma frase que é: seja lá for aquilo que escolheres ser, o mais importante é gostares do que fores ser e aceitares quem és. Portanto, este é um tema muito presente durante todo o espetáculo, mas que tem depois um tema próprio. Depois temos também temos um tema sobre os sentidos primários, sobre os 5 sentidos, que os ajudam no dia-a-dia, que são muito importantes para todos, para comunicarmos, para vermos, para seguirmos a nossa vida, e depois acabamos por também abordar um bocadinho e sensibilizar um bocadinho a empatia sobre quem não tem todos esses sentidos apurados, não é? E há pessoas a quem esses sentidos são vedados, não têm todos esses sentidos. Portanto, também refletimos um bocadinho isso no espetáculo, e puxamos também para a empatia para essas pessoas, e que nós deveríamos estar predispostos a ajudar essas pessoas. E a aceitar. Mais do que ajudar, porque essas pessoas também podem querer ou não essa ajuda. Exatamente. Mas nós temos que aceitar
essa diferença. Portanto, o espetáculo, ele assenta muito na beleza da diversidade. Pronto, no acreditar que a diversidade é bela, é essencial para um mundo diverso, mais bonito e mais completo. Portanto, o espetáculo todo assenta nessa diversidade. Também as duas personagens apoiam-se muito mutuamente nas suas sinergias, até porque são personagens com personalidades diferentes, mas que combinam muito e confiam uma na outra, ou seja, as relações humanas são sempre muito presentes, e até podemos desvendar outro tema, que é, lá está, a estrutura familiar pode ser feita de... Lá está, nem toda a gente tem a mesma estrutura familiar, e isso nós também abordamos musicalmente e de maneira a que os mais pequeninos consigam compreender que é normal. Tudo isto é importante ressalvar que são temas que nós tentamos simplificar ao máximo. Exatamente. E não estruturá-los de uma forma complexa. E também dar uma leitura aberta no sentido, não é? É a vossa leitura do tema, mas depois as pessoas podem também interpretá-la e... Claro. Porque nós não nos podemos esquecer que é um espetáculo que pode ser para as crianças, mas também é para as suas famílias. Portanto, as famílias também acompanham as crianças e também vêm ver. Exato. Mas nós não podemos, de facto, tornar muito complexa a mensagem nem a estrutura. Até porque as crianças são muito mais simples e são muito menos problemáticas do que nós depois quando ficamos adultos, não é? Portanto, as crianças simplificam muito mais as questões. Para elas, uma data de problemáticas aqui não são verdadeiramente um problema. Como dizem as crianças, os adultos complicam tudo. Precisamente. Precisamente. Muito bem, então eu tenho estado à conversa convosco, mas eu sei que a equipa tem mais pessoas em várias valências artísticas. Falem-nos um bocadinho da composição dessa equipa. Portanto, sim, tem mais pessoas, não somos uma equipa muito grande, porque nós, enquanto criadores, também assumimos muitas funções dentro da estrutura Caju e Bambu, como é natural em qualquer estrutura que tenha pouco apoio, não é? Porque se nós tivéssemos mais apoio conseguiríamos albergar mais pessoas, mas dentro desta estrutura temos o João, que é o autor do texto, autor também da ideia comigo, não é? Portanto, co-criador comigo, e também co-criador com os figurinos, com a cenografia. Depois eu sou autor das letras, também em co-criação com a encenação, com a coreografia, portanto a parte da criação está da nossa parte. Depois temos a autoria, a composição musical. Quem compõe a música para as letras que escrevi foi o António Andrade Santos, desta vez. Portanto, estamos também muito contentes com essa colaboração. Depois trouxemos e recebemos aqui... puxámos para junto de nós uma pessoa que já é repetida, que também esteve connosco numa Odisseia na Terra, mas que aqui se junta porque também já está muito próxima a este programa de residências artísticas a um passo, que é o Carlos Teixeira, naquilo que é a fotografia, não só promocional do espetáculo, como agora, por causa da residência a um passo, vamos ter a fotografia também do espetáculo, que da outra vez não tivemos, porque estivemos a construir esse espetáculo numa outra zona do país, o primeiro espetáculo. Portanto, temos o Carlos Teixeira na fotografia e temos o João Bordeira, que também, pela residência artística a um passo, se aproxima aqui ao projeto não só para a criação daquilo que é o trailer promocional do espetáculo, para que as pessoas depois consigam ver esse trailer e vir até nós, como também irá gravar o espetáculo na sua íntegra. Pronto. Depois, para a estreia, contamos também com a valiosa ajuda e percepção da Sofia Belchior, que nos vai fazer aqui o desenho de luz. Portanto, vai criar a outra percentagem do cenário, porque a luz vai criar toda essa ambiência e todo esse cenário. E contamos também com o António Machado na operação do som. Pronto, com as músicas do António Andrade Santos, mas acrescentando que nós cantamos ao vivo, portanto tem essa exigência sonora em termos de operação e não só em termos de execução e técnicos, mas pronto, e temos o António Machado aqui também para a estreia, porque nós depois vamos seguir viagem e
e se nós pudéssemos trazíamos esta equipa sempre connosco, mas pronto, mas depois temos que nos tornar, porque um espetáculo, e mesmo para o público perceber, um espetáculo que depois está em circulação e um espetáculo que é volante, não é? Que entra em circulação, ele tem que ser pocket, ele tem que ser pequenino, porque senão começam a existir muitos problemas, porque começamos a ter que gerir muitas disponibilidades, muito mais dinheiro, muito mais disponibilidade financeira, muito mais disponibilidade em termos de espaço. Portanto, tudo isto, para conseguirmos chegar ao público, de facto tivemos que nos tornar assim uma equipa muito pequenina, embora assumamos aqui muitas funções, e torna-se, é complexo do ponto de vista de execução, depois ele torna-se complexo, mas para podermos chegar ao público tem mesmo que ser assim. Uma equipa pequenina, autónoma, mas muito valiosa. Sim. Então, falando um bocadinho nessa questão da viagem, quais são os próximos passos agora para o espetáculo, depois da estreia em Palmela? Então, estamos agora a conjugar a nossa agenda, estamos, ao mesmo tempo que estamos a criar, estamos, lá está, a assumir outras vertentes, que é a vertente da produção, que não é fácil, porque nós, enquanto criadores, estarmos a assumir várias frentes, nós devíamos estar neste momento preocupados com esta criação, mas também temos que estar preocupados para onde é que o espetáculo vai a seguir, quais são os próximos passos. A missão, e, portanto, é essa, agora chegar ao maior número de sítios possíveis, ao maior público possível, para, e, portanto, passar a mensagem, porque... Não revelando muito, a seguir à estreia há de sair, então, um cartaz com as próximas datas, portanto, vão ser algumas. Estamos muito contentes e muito expectantes, sabendo que saímos daqui da casa-mãe deste projeto, que é o Cineteatro São João, em Palmela, e saímos daqui da casa-mãe da Passos e Compassos, saímos aqui um bocadinho do ninho e vamos começar a viajar por alguns pontos de Portugal, portanto estejam atentos à nossa agenda e às nossas redes sociais para saberem logo após o dia 15, após a estreia, por onde é que nós vamos estar, mas será no mês de dezembro, portanto ainda no mês de novembro, mas principalmente no mês de dezembro em que vamos estar. Não vamos estar só em eventos, vamos estar também em alguns sítios em que vamos albergar escolas, vamos estar vão vocês ao encontro do vamos público, nós ao encontro falamos. Do público, portanto continuamos com essa missão. Muito bem. Então, não é a primeira vez que vocês apresentam criações em Palmela, e especificamente aqui no Teatro São João, e no caso do José nós podemos afirmar que tens mesmo uma relação muito próxima com este território, e por isso lanço-vos um pequeno desafio. Na vossa opinião, o que é que Palmela tem de melhor? Eu até vou deixar o João responder primeiro, porque Exato. Eu posso já ter uma visão muito mais alargada. Acho que é muito mais genuína aqui da parte do João. Pronto, eu posso falar um bocadinho mais da minha percepção como novo visitante, novo habitante porque aqui és de Palmela, João? porque sou de Portimão, não é? Exatamente. Mas para mim, pronto, até a minha formação inicial é a arquitetura, portanto para mim o espaço público é muito importante, e ver aqui em frente ao Cineteatro São João também esta praça que muitas vezes recebe muitos eventos, e ver também este equipamento do Cineteatro também cheio de atividades, acho que é uma mais-valia para toda a gente, para a população em geral, mesmo de fora. Acho que Palmela é uma referência em termos culturais. Lá está, e depois as estruturas também, como a Passos e Compassos, e tudo aqui se investe é investir não só no concelho, mas investir na cultura das pessoas em Portugal, até mesmo quem vem de fora e é acolhido aqui por esta recepção. Acho que Palmela tem muito a ganhar em desenvolver este tipo de projeto. Sim, Palmela é de facto... nós podíamos achar que Palmela é uma vila e é um sítio pequenino, mas é um sítio pequenino cheio de muitas pessoas que têm espaço para poder, pelo menos até agora, têm espaço para poder sonhar e desenvolver o seu trabalho. É muito importante porque é um lugar que desenvolve muito trabalho junto das comunidades em várias frentes, não só culturais, mesmo em termos empresariais, mesmo em relação ao comércio. Sim, em relação à educação, em relação à intervenção social. Precisamente, portanto, sim. Para mim, eu sou suspeito porque de facto tenho uma relação muito próxima com Palmela, e muito por culpa da própria Passos e Compassos que
que me deu a mão e me desafiou muitas vezes para desenvolver, para acompanhar projetos, para desenvolver também os meus próprios projetos. Portanto, eu não me posso esquecer que estreiei aqui a minha primeira criação, que foi o Dar Corpo ao Manifesto, a minha primeira criação, e que era um solo, não é? Um solo para público geral, aí não era infantil, não era para nenhum público específico, era para um público geral, e foi um sítio foi uma localidade que me deu esse espaço. Portanto, Palmela, eu acho que é surpreendente, acho que é a palavra que melhor define, porque eu acho que consegue-nos sempre surpreender de virmos aqui, acharmos que é um sítio pequenino onde acontece tanta coisa. E eu, se desejo uma coisa para Palmela, desejo mesmo que o público acorra aos espaços culturais, que acorra há tanta oferta de tantas coisas. Às vezes até o problema poderá ser um bocadinho esse, que há muita oferta, mas era muito bom que o público, principalmente aqui, junto do Cineteatro São João, muito público que vive até aqui ao pé, que se calhar nunca entrou no teatro, convidamos-vos a entrar neste cineteatro, porque o cineteatro é de todos, não é? Os equipamentos culturais e municipais são de todos. Às vezes temos aquela ideia que os espaços, não é? Onde acontece o teatro, então eu só vou para me dirigir para ver um espetáculo. Não, o teatro está aberto todos os dias. Claro. Portanto, o público pode se dirigir aqui para ver exposições que estão aqui a acontecer, para visitar apenas o equipamento cultural e habituar-se a vir e a ver espetáculos belíssimos. Encontrar o seu lugar neste espaço. Encontrar também, o seu lugar nesse espaço, portanto... Acho que sim, acho que é muito importante que o público acorra e para mim Palmela é muito mais do que o castelo de Palmela, que muita gente vem cá, não é? Em termos turísticos, a visitar o castelo, mas Palmela é muito mais, é os seus vinhos, é a sua gastronomia. Estava a ver que ninguém falava nos vinhos. Claro, é os seus vinhos, os seus belíssimos vinhos, a sua belíssima gastronomia e principalmente temos uma diversidade cultural, muito por culpa dos agentes culturais que estão aqui no Conselho. Sou suspeito, mas falo, obviamente, na Passos e Compassos, que apresenta um programa vastíssimo para muitos públicos, para desde os mais pequenos aos mais velhos. Portanto, temos espetáculos e em termos culturais temos oferta cultural para todos. Obviamente que vêm muitos espetáculos também de fora, que nada tem a ver com Passos e Compassos, mas falo na Passos e Compassos porque alberga a Companhia Dançar, que é a companhia residente no Cineteatro São João e que, de facto, tem... não só aqui no centro, como estamos aqui no Cineteatro São João, mas estamos a falar também de todas as freguesias. É que temos, em todas as freguesias, que temos um território ainda bastante vasto, existe aqui a oferta cultural para todas as freguesias. Portanto, acho que é uma questão do público estar atento e se cultivar. E aproximar-se. Muito bem. Então, desejando os maiores sucessos para este novo espetáculo do Caju e Bambu, obrigada pela vossa partilha, foi um prazer conversar Muito obrigado, convosco. Obrigado nós. Para mais informação sobre o projeto A Um Passo, acedam ao site da Passos e Compassos e finalizo com um agradecimento a todos os que nos ouvem e convido-vos a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas na página da internet e nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve!